Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Carlos Batista. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até ao meio-dia, falando em esportes a partir de agora com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Nelsinho Batista não é mais técnico da Ponte. Decisão partiu do próprio comandante após a derrota por 1-0 para o Guarani no Derby 208. Inicialmente, a equipe será comandada interinamente pelo auxiliar Nenê Santana. Agora, na zona de rebaixamento da Série B, elenco alvinegro já volta a campo quarta-feira contra o Brusque, no Moisés Lucarelli. Vitória no Derby 208 faz Guarani igualar a pontuação do vice-lanterna Ituano e diminuir a diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Herói da partida, Matheus Bueno, dedicou o gol da vitória para o irmão, que faleceu no último domingo, na cidade de Curitiba. Em busca da terceira vitória consecutiva, Bugre enfrenta o Sport nesta quinta-feira na Ilha do Retiro. Com 1 a menos durante 60 minutos, Flamengo segura empate sem gols contra o Corinthians e avança à final da Copa do Brasil. Equipe de Felipe Luiz vai enfrentar o Atlético Mineiro, que eliminou o Vasco no último sábado em São Januário. Neymar está de volta ao Al Hilal após 1 ano sem jogar. Recuperado da ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o brasileiro confirmou presença na partida desta segunda-feira contra o Al-Ain dos Emirados Árabes, ou Al-Ain, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Leclerc vence Grande Prêmio dos Estados Unidos com ultrapassagem tripla na largada. Ferrari ainda conquistou segunda dobradinha de 2024 com o segundo lugar de Sainz. Verstappen completou o pódio após briga ferrenha com Norris pela terceira colocação. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Manda sua mensagem para cá de texto, 97102-1493. Participe do programa, mande a sua mensagem, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família.
Chegando com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar o Campeonato Brasileiro da Série B, os jogos da 32ª rodada. Nós tivemos a vitória do CRB fora de casa diante do Brusque por 2-1. América Mineiro e Goiás empataram por 2-2. O Amazonas venceu o Avaí por 2-1. O Vila Nova perdeu em casa para o Coritiba 3-0. O Mirassol venceu o Novo Horizontino por 1-0. O Ituano perdeu em casa para o Ceará 2-1. Operário e Paysandu empataram por 1-1 no Derby 208 no estádio Moisés Lucarelli. Vitória do Guarani por 1-0 diante da Ponte Preta. E o Sport derrotou o Botafogo pelo placar de 3-1. Classificação: Santos líder 56, mesma pontuação do Sport. O Novo Horizontino é o terceiro, caiu para a terceira colocação com 54. O Mirassol é o quarto colocado com 53. O Ceará é o quinto com 51. O Vila Nova o sexto com 49. Mesma pontuação do América Mineiro. Já na parte de baixo, o time da Chapecoense ocupa a 13ª colocação com 37. O Paysandu é o 14º, 37. O CRB o 15º, 36. O Botafogo 16º, 36 pontos. Na zona do rebaixamento, Ponte Preta 35, Brusque 33, Ituano 31 e o Guarani 31 pontos. Atenção para os jogos da 33ª rodada. Começa hoje, 8 da noite na Arena Condá. Tem Chapecoense e Goiás. Amanhã, 7 da noite na Vila, Santos e Ceará. No mesmo horário, CRB e Mirassol, 9h30, Vila Nova e Amazonas, além de Novo Horizontino e Avaí. Na quarta-feira, 7 da noite, Moisés Lucarelli, Ponte e Brusque. 7h30, Paysandu e Coritiba. 8 da noite, Botafogo e Ituano. 9h30, Operário e América Mineiro. E fechando a rodada, na quinta-feira, 9h30, tem Sport e Guarani. Pela Copa do Brasil, estão definidos os finalistas. Jogando no sábado, Vasco e Atlético Mineiro empataram por 1-1. O Galo garantiu classificação. E ontem, na Neoquímica Arena, 0-0 entre Corinthians e Flamengo. E com isso, o Flamengo, que havia vencido o jogo de ida, está classificado. Flamengo e Atlético Mineiro farão a final da Copa do Brasil em 2 jogos que serão realizados em novembro. Para fechar, Campeonato Brasileiro, ontem pela 30ª rodada, o Palmeiras venceu fora de casa o Juventude por 5-3. Com esse resultado, diminuiu a diferença para o líder Botafogo, que na rodada empatou por 1-1 diante do Criciúma. Botafogo 61, Palmeiras 60, Fortaleza 56 e Flamengo 51 pontos. Amanhã, 7h30 da noite, jogo atrasado, válido pela 17ª rodada, tem Fluminense e Atlético Paranaense. A rodada terá prosseguimento também, ou a rodada 31 só no sábado. Teremos um jogo também atrasado neste meio de semana, na quinta-feira, às 7h30, entre Vasco e Cuiabá. E aí sim, no sábado, a 31ª rodada, no sábado e também no domingo, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Agradecendo o carinho da sua audiência, eu vou tentar ler o maior número de mensagens possíveis. Não sei se eu vou conseguir ler todas, mas vamos em frente aqui. Marcos Devuono, feliz com a goleada do Guarani ontem, uma semana maravilhosa para todo mundo. Obrigado, Marcos. Deixar Igor Inocêncio, Matheus Regis no banco e nem relacionar a Kim, está claro que o grupo está rachado. Junto com o Gordão que entrou e não fez nada, fazer a limpa do técnico e os chinelinhos do time. Luiz Santos. Abraço, Luiz. Bom dia, vocês vão divulgar os ganhadores do bolão da Band? Vamos sim. À tarde, no Bandeirantes Esportivo, o Batistão vai repetir todo mundo que ganhou, tá bom? Bom dia, CH. Não havia dito que seria um barril de pólvora? Alguns grupos informam que Nelson pediu as contas. Procede, sim. Já foi embora. Outra coisa, amigo, assim como o jogo do Botafogo derrubou o Guarani, a derrota de ontem nos derrubou. Derby na Série C, triste realidade. Darley. Espero que você esteja errado. Bom dia, foi ótimo que o Guarani ganhou da Ponte, assim no ano que vem teremos derby, os dois na Série C, Antônio do Centro. Tomara que você esteja errado.
Time sem compromisso, presidente amador, técnico ultrapassado, misturando tudo, Ponte Preta. Ronaldo Selmi. Vamos em frente. Bom dia, graças à arrogância da torcida rival que fez enterro a semana inteira, contribuo para o Guarani vencer. Se vamos lutar até o fim. Parabéns, Bueno, você foi gigante. Adriano Gomes. Se o Nenê for técnico, quarta o poderosíssimo Brusque enfia 4-1 na Ponte. Marcos de Hortolândia. Não é bem assim, não. Bom dia, CH e equipe campeã. Que triste o futebol apresentado ontem por Ponte e Guarani. Como a qualidade despencou, diferente da década dos anos 70, e os clubes forneciam jogadores até para a seleção. Se ambos caírem para a Série C, oficialmente ou dificilmente voltam. A única coisa que cresce nesses clubes são as dívidas. Deixa eu ver quem que mandou aqui, foi o Edson. Matei a pau outra vez as minhas previsões. Falei que o Robin Hood entrasse em campo, a Ponte perderia o jogo. Deu no que deu. Agora só preciso acertar os 6 números da Mega Sena. Um abraço, Wagner. Obrigado pela mensagem. A torcida do Guarani foi ao brinco após o jogo para comemorar com o time. E a polícia, ao invés de nos proteger e organizar para um momento legal, eles foram hostis, nos agredindo com bombas. Isso precisa ser noticiado. Tá bom, Robson, tá registrado. Bom dia a todos da rádio. Não estou preocupado se o Guarani vai escapar ou não. O importante é que ganhamos da Ponte. Rogério de Hortolândia. Saudações à coletividade bugrina. Luan Dias deitou no meio campo. Mostrou pro gordinho o que é um camisa 10. Esaú. Estamos aguardando a palavra do senhor Marcos Rebelin para explicar qual é a solução que ele vai dar. Para já na quarta-feira ganhar o jogo, pois se ocorrer mais um tropeço, já sabemos o que vai acontecer e não foi falta de aviso. Carlão. Bom dia, tudo bem? CH, o Bugrão deitou e rolou na nega véia ontem, derrubou até o técnico, Carlos do Castelo. CH, nunca vi um time da Ponte tão apático, sem vontade alguma. Aliás, eles entraram em campo? Interrogação. Mas ontem, ao sair do estádio, pensei, minha família continua, as contas estão aí, e eu sim sou um baita profissional e valorizo meu trabalho. De maneira alguma, esses moleques vão estragar a minha vida. Vida que segue, meu amigo. Ótima semana pra você. É isso aí, Barba. Vida que segue. Nenhum chute a gol agora sem o treinador. Tem algo errado com essa direção da Ponte. Esse elenco é o pior que vi jogar em 52 anos de vida. E ainda dizem que não tinha nenhum jogador melhor que esse para contratar. Uma vergonha. Alê. Vamos em frente. Mais mensagens. Esse futebol é maluco. Ninguém esperava que dentro da nossa limitação o Guarani conseguiria fazer o que fez. Dominou a Ponte o segundo tempo inteiro e agora é torcer para que o milagre aconteça. Renato Bugrino. Bom dia, CH. Quem conhece 1% de futebol já viu que o Nelsinho perdeu o vestiário. Mas enfim, passando aqui para desejar um Feliz Natal e próximo ano novo para você, para o Batistão, para o Tigrão e para a equipe. Marcelo Pimentel. Meu Bugre ganhou, que beleza. Hoje é verde e branco em Campinas, pena que estão de mãos dadas na zona do rebaixamento. Donizete, do Jardim Conceição. Quando o Brigatti entrou, esse mesmo elenco melhorou e fez boas partidas. Depois criou uma certa liberdade entre treinador e elenco e o time despencou. Com o Nelsinho foi a mesma coisa. Renato Grácia. Vamos ver quem que vai chegar como treinador, né? Parabéns ao Guarani, venceu o Guarani, perna do Vila Boa Vista. Essa provocação eu não vou ler, viu, amigão? Me perdoe. Tragédia anunciada. Estávamos pedindo a troca do treinador faz tempo. E agora, CH, vamos escapar? Marcos Carvalho. Eu espero que sim. Vamos ver quem vai chegar aí para dirigir a Ponte agora. É verdade que a Band não irá passar a temporada de 2025 da Fórmula 1, Edmilson? Não, não é verdade. A Band recusou a rescisão de contrato com a Brax. Ela segue, tem contrato até o final de 25. Então a informação de momento é que o ano que vem teremos Fórmula 1 na Band, tá bom? Sua alegria, Odilon, disseram que estádio lotado iriam rebaixar o Guarani no derby. Pode cair
Por enquanto, não entendi muito aqui, mas um abraço. Bom dia, Carlos Henrique. A Ponte ontem foi irreconhecível. Realmente os jogadores não têm noção do que é um derby. Mas passado isso, agora temos a demissão do Nelsinho. Não sei o que esperar até o final do campeonato. Será que novamente teremos Guto Ferreira na Ponte? Zé Luiz Miguel do Vicente Cury. É uma possibilidade. Apesar da vitória sobre o maior rival, o Guarani não tem muito a comemorar, por a situação do time é muito grave. O Thiago Custódio que mandou aqui. Boa tarde, amigo. Você acha que a Ponte vai pegar punição pelo que aconteceu ontem? Abraços. Infelizmente tem chance. O mal da Ponte Preta é ter se transformado em enrosco de rio de ex-jogadores. Nenê, Edson Boaro. Após a saída do Nelsinho, automaticamente já deveriam ter contratado o Felipe Conceição. Esse sim, um especialista em trabalhar com elencos medíocres. Parabéns aos jogadores do Guarani que jogaram com muita honra e dignidade. Trabalharam a semana inteira quietos e superaram o salto alto da outra equipe. Anthony. Bom dia. Melhor do que o derby foi ver a imprensa de Campinas ficar com a cara de velório com a vitória do Guarani. A imprensa de Campinas são todos torcedores da Ponte. Lídio, do Paraná. Lídio, deixa eu dizer uma coisa para você, tem toda a razão. Pelo menos aqui na Bandeirantes, todos torcem para a Ponte. Mas também torcemos para o Guarani, tá bom? Mas você disse meia verdade aqui. Desrespeito total à imensa e apaixonada torcida ponte-pretana por parte da diretoria. Os jogadores ruins que aí estão não têm culpa por terem sido contratados. Agora é rezar para não cair. Valnei Matheus. Bom dia, grande equipe. Tudo normal em Campinas. A soberba da torcida da Ponte teve que engolir a vitória do Guarani. Flávio. O Guarani vai afundar e puxou a Ponte com eles. Cléfor. Meu Deus, vamos ver. Mais uma aqui. O Marco Ebelin foi presidente da Ponte e vai se... Nossa, confuso. Várzea faz 18 anos que eu não estou em Campinas. Os vândalos aprontam, os torcedores, enfim. Janildo. 11h48 em Campinas, acionando agora, primeiro, a vinheta da Ponte. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca ontem viu quebrado o tabu de 15 anos sem derrota para o Guarani jogando no estádio Moisés Zucarelli. Gol do Matheus Bueno, 1-0, deu a vitória Guarani e deu muita confusão no final da partida, né, CH? Torcedores protestaram, houve confronto entre policiais e torcedores. O clima ficou muito quente pelos lados do estádio Moisés Lucarelli com esse resultado. A Macaca, com a derrota, permanece na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, agora com 35 pontos e pela primeira vez termina uma rodada na última posição da competição. Isso trouxe reflexos também na comissão técnica. Nelsinho Batista decidiu entregar o cargo, pediu demissão, não é mais comandante da Macaca nesta Série B. Segundo o treinador aí a ser demitido ou pedir demissão, né? Começou o campeonato com o João Brigatti e agora Nelsinho Batista tá fora. Num primeiro momento, o Nenê Santana, auxiliar técnico da comissão fixa, é quem vai comandar o time. Resta saber se a Ponte Preta vai ao mercado aí para buscar um treinador para as últimas 6 rodadas que restam na competição. A Ponte Preta volta a campo agora pela Série B do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, 19h, mais uma vez no estádio Moisés Zucarelli, partida contra o Brusque. A Ponte vai buscar a reabilitação neste jogo, não terá o Gé. Aliás, o Gé é um capítulo à parte, né? Havia muita expectativa pela sua volta, estava entregue ao departamento médico desde agosto, voltou, não fez uma boa partida, recebeu o 3º cartão amarelo e no final do jogo, ainda por reclamação, recebeu o cartão vermelho, direto, foi expulso. Por isso, cumpre 2 jogos de suspensão, vai ficar de fora 2 partidas, não vai poder ajudar a Ponte Preta nesta luta pela reabilitação e pela recuperação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Obrigado, Catarino. Valdemir Gomes, bom dia pra você. Hoje num bloco só. Fale do derby. Um blocão. Um blocão. Um blocão de 1,5, tá bom? Tá ótimo, Tá bom. Você manda. Bom dia a todos, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Primeiro quero lamentar profundamente as cenas de violência ontem. Me pareceu que alguns torcedores, poucos, estavam despreparados, mas a esmagadora maioria
estava em paz, e eu acho que houve um excesso, sim, por parte da Polícia Militar, e quando ela atira em direção a um bloco de pessoas, balas de borracha e bombas de efeito moral, ela sabe que tem um bloco ali, ela não está escrito na testa de ninguém de quem é o cara que está aprontando ou não. Beleza. Então acho que isso tem que rever, e muita gente inocente saiu ferida, muita gente com criança, é assim que a gente continua afugentando o torcedor de bem dos estádios. Quanto ao jogo, venceu o time que jogou futebol. Estou falando do segundo tempo. Primeiro tempo foi uma meleca, ninguém jogou absolutamente nada, a estratégia do Guarani perfeita. Primeiro tempo deu uma cozinhada no jogo, sentiu como é que a Ponte estava, a Ponte mostrou que não tinha força, qualidade, poder de penetração, e no segundo tempo o Guarani falou, então vamos para cima. Aí o Guarani começou a jogar, envolveu a Ponte, fez 1-0, esteve sempre, depois de 1-0, muito mais próximo do segundo gol do que a Ponte de empatar. Então, pelo segundo tempo, resultado absolutamente indiscutível e que premiou o time que jogou futebol e que procurou a vitória e que no segundo tempo mostrou qualidade e envolveu o adversário morto. Um adversário sem poder e reação. A atuação da Ponte foi vergonhosa e um grande desrespeito com o torcedor que compareceu em grande número. Em Campinas, 11h52 agora. É hora do Bugre na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani. Torcedor do Bugre está em êxtase, né? Gol do Matheus Bueno, vitória no derby, 1-0 ontem no estádio Moisés Zucarelli, quebrado um tabu. Já eram 15 anos sem vitória do Guarani no clássico fora de casa. Com a vitória, né, segunda vitória consecutiva no campeonato, o Guarani se mantém na lanterna do campeonato, mas agora empatado em pontos com o Ituano e com uma distância menor com relação ao primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ainda está difícil, mas o Guarani volta a ter mais esperanças ainda em escapar da queda para a Série C. Ao final do jogo, em entrevista coletiva, o técnico Alan Al falou sobre a atuação do seu time e sobre como foi o derby 208 vencido pelo Bugre. Vamos ouvi-lo. Vejo que o primeiro tempo foi muito truncado, né, sem muitas oportunidades para as duas equipes. É natural de um clássico. Conversamos que nós precisávamos atacar um pouquinho mais o espaço vazio que a Ponte Preta nos proporcionava, principalmente nas costas dos laterais. Tivemos um pouquinho mais de calma também, né, ter o controle do jogo, que é a nossa característica. Vejo que foi uma vitória merecida, tivemos o controle do jogo praticamente que total. Talvez tenha sido uma das partidas que nós menos sofremos situações de gol do adversário, e isso demonstra que nós estamos no caminho certo. É um caminho ainda difícil de se percorrer, mas a gente tem que valorizar o que foi feito hoje, porque, se não me engano, faziam 15 anos que não se ganhava aqui dentro. É um presente para nós, pela dedicação de todos, para a torcida, e a gente sabe que a nossa situação ainda, ela não é fácil, mas a gente vai se fortalecendo a cada momento, e essa conversa que nós tivemos no vestiário foi justamente por isso. Além das alternâncias táticas que nós tivemos durante a partida, a questão da atitude era fundamental para a gente conseguir o resultado, né? Diante de 15, 17 mil torcedores, e nós conseguimos manter o nosso padrão de jogo, manter a nossa postura, buscando o resultado, e eu acho que isso foi fundamental. O gol do Guarani marcado pelo Matheus Bueno, né, que fez uma homenagem ao seu irmão que faleceu recentemente. Ficou bastante emocionado o Matheus Bueno ao marcar o gol da vitória. Querendo confirmar a sua recuperação dentro do campeonato, Guarani volta a campo na próxima quinta-feira, fora de casa contra o Sport. Sequência, reta final desta Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar. Pare de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, ainda repercutindo o derby 208. Vitória do Guarani sobre a Ponte Preta por 1-0. Neste domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo que foi realizado no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta de Luan, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel. Castro, Emerson Só e Dodô. Iago Dias, Gé e Gabriel Novaes. A equipe do técnico Nelsinho Batista. Entraram no decorrer do jogo Hudson, Everton Brito, Matheus Regis e Elvis. Já o Guarani de Vladimir Pacheco, Douglas Bacelar, Salustiano e Jefferson. Heitor, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Lua Dias, João Vitor e Caio Dantas. A equipe do técnico Alan Al. Entraram no decorrer do jogo Marlon Maranhão, Lucas Araújo, Pierre e Reinaldo, além de Bruno Mendes. O único gol do jogo marcado pelo Matheus Bueno aos 23 minutos do segundo tempo. Arbitragem de Hilton Pereira Sampaio. Cartões amarelos para Gé, Hudson, Joilson e Elvis da Ponte Preta. Público pagante 15.262. Público presente 16.762 para uma renda de R$234.460. Esta foi a ficha técnica do Derby 208, realizado nesse ano de 2024, com a vitória do Bugre, Guarani 1, Ponte Preta 0. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes, agradecendo o carinho da sua audiência, que você tenha uma ótima semana e amanhã a gente volta às 11h30 com mais um Nossa Área aqui na Bandeirantes. Até amanhã. Pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre.